Eu gosto muito dessa definição que Sabatella faz sobre a diferença do aluno inteligente e do aluno com altas habilidades, né? Assim, Sabatella traz uma tabela muito interessante e eu acabo usando essa tabela na entrevista com os pais. Então eu pergunto, eu sempre falo assim, eu gostaria que você me falasse, né, um desses dois. Eu vou falar sempre duas opções e você vai me falar qual é a opção que você identifica no seu filho. Então, um exemplo, sabe a resposta, responde as perguntas ou faz pergunta e questiona as respostas. Então, isso é interessante que a maioria dos pais, né, acaba identificando muito essa questão das características das altas habilidades. Então, a partir dessa tabela que Sabatella traz, essa diferença entre o aluno muito inteligente e o aluno superdotado, acaba facilitando para os professores e para nós fazer essa identificação, esse reconhecimento do aluno com altas habilidades. Então, temos aqui. Então, o aluno inteligente, ele sabe e responde as perguntas. O superdotado, ele faz pergunta, questiona as respostas. O inteligente é interessado, o superdotado é extremamente curioso. O inteligente, ele presta atenção. O superdotado não presta atenção, mas sabe as respostas. Com certeza você tem aquele aluno que ele não copia nada, você acha que ele não está prestando atenção em você, mas quando você faz alguma pergunta, ele é o primeiro a levantar a mão e responde corretamente, né? Com certeza você já está se identificando, né? Identificando algum sujeito, algum aluno, aí, alguma criança ou algum sujeito. O inteligente gosta da escola, completa a tarefa. O superdotado gosta de aprender, inicia projetos. O inteligente aprecia companheiros da mesma idade. O superdotado prefere adultos e companhia mais velhas. O inteligente é bom de memorização. O superdotado é bom em supor, adivinhar, levantar hipóteses. O inteligente é atento, esforça-se e estuda bastante. O superdotado, ele é observador, envolve-se fisicamente e mentalmente. O inteligente ouve atenciosamente. O superdotado mostra as opiniões determinadas. É muito interessante em relação a que o superdotado, ele gosta de aprender e iniciar projeto. Ele gosta do desenvolvimento do projeto, do início e desenvolvimento do projeto, mas ele não liga muito em terminar os projetos. Então eu percebia isso muitos nos alunos que da oficina de criatividade, né? E hoje também alguns que eu já acompanho no consultório. Porque hoje começamos um projeto, amanhã ele já quer começar outro, depois já quer começar outro, ele nunca termina. Então isso é uma forma de que ele necessita de uma pessoa que ajude ele a organizar isso, né? Que ele precisa terminar tudo que se inicia, né? Então ele gosta de desenvolver, ele não gosta de terminar nada, ele gosta de iniciar as coisas e desenvolver, mas não gosta de terminar. O aluno inteligente entende conceitos e técnicas. O superdotado constrói abstrações e é inventor. O inteligente, satisfeito com a aprendizagem, superdotado, altamente crítico consigo e com os outros. O inteligente, ele procura soluções claras e rápidas. O superdotado explora os problemas profundamente. O inteligente aprende facilmente. O superdotado, ele fica entediado, porque ele já sabe os conteúdos. E isso é muito grave, porque pode desenvolver uma desmotivação muito grande, a ponto dele não querer ir mais para a escola, né? Tem vários casos desse nível, né? Inteligente absorve informações, receptivo. O superdotado manipula as informações, é intenso, né? O inteligente gosta de terminar o projeto, como eu falei, né? O superdotado desfruta mais do processo do que do produto. Então, a partir dessas características que Sabatella traz para a gente, facilita a gente identificar quais são os alunos inteligentes, quais são os alunos superdotados na escola, ou qual o sujeito inteligente, o sujeito superdotado no nosso ambiente, né? Como eu mencionei, né, quando falamos essa questão se a superdotação é algo raro, né? Então, quem são esses alunos? Então, pela lei da probabilidade, 35% da população escolar apresenta capacidade superior na média em algum domínio. No entanto,
né, essa criança é invisível. Dizemos que ele é o Gasparzinho da sala de aula. A maioria das crianças com elevado potencial é invisível na escola, tratado no nível médio da turma, sujeito a uma dieta, e isso é muito importante e muito preocupante, né? A uma dieta de atividades e ocupações aquém da sua capacidade de interesse e necessidade educativa, sem a chance de desenvolver o seu potencial, né? Principalmente, poucas pessoas gostam de ter dieta, né? De comer pouco, né? Então imagina uma criança que tem sede de conhecimento e não tem onde saciar essa sede. Então é dada aos poucos, né? E de forma repetitiva esse conhecimento. Então essa criança, ela é invisível. Às vezes essas crianças passam pela escola e nunca são identificadas. E assim, resumindo, o que acontece muitas vezes no nosso ambiente escolar, o sistema educacional ainda está voltado para nivelar, igualar, homogeneizar. E acontece o quê? O tédio, o cansaço e, com isso, o desperdício de talento. Sempre nas minhas palestras, no início, eu pergunto, né? Quem aqui tem graduação em pedagogia? Todo mundo levanta a mão, né? Ou licenciatura, a maioria. Dentro dessas licenciaturas, quais aqui ouviram falar de altas habilidades de superdotação? E aí, assim, eu uma vez, uma palestra de 1805, ouvi falar sobre superdotação. Aí eu falei, e agora, quem tem pós-graduação? Aí a maioria levantou a mão, né? Assim, e agora falando quem da pós-graduação que teve alguma disciplina voltada à questão das altas habilidades. Aí aumenta um pouco, né? Que a maioria teve a educação especial, psicopedagogia, então aí tem lá uns 20, né? De 1800, uns 20, máximo, né? E aí eu falo assim, realmente, né? Hoje, esse desperdício de talento não é culpa do professor da sala, né? É culpa de todo um sistema que não formou esse professor, não preparou esse professor para atender a necessidade deste aluno, né? E aí eu falo assim, eu mesmo, na minha graduação, eu como pedagoga, o que me ensinaram? Que para ser uma boa professora, eu precisava sempre elevar os meus alunos, o conhecimento dos meus alunos. Então, o aluno que eu estava abaixo, eu tinha que colocar esse aluno no nível, né? Então, o aluno que estava no nível conservar esse aluno. Porém, não me ensinaram o que fazer com esse aluno que estava acima da média. E como eu aprendi a colocar todo mundo na média, o que eu fiz? Colocava todo mundo na média. E isso é o que acontece com o aluno superdotado na sala de aula. O professor, não sabendo o que fazer com esse aluno, coloca ele na média. Então, se esse aluno ele termina primeiro, ele fica ocioso, com um tempo muito ocioso. Então, uma aula que tem, 4, 5 horas, né? Esse aluno superdotado, ele aproveita no máximo, às vezes 2, talvez máximo 3 horas. E o resto das horas são horas ociosas. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai bagunçar, ele vai fazer alguma coisa, né? E aí, muitas vezes, esse aluno é identificado como aquele aluno hiperativo, como aquele aluno que só atrapalha a aula, com mau comportamento. Nunca é identificado como as suas potencialidades. Então, muitos alunos que chegam até mim, muitas crianças que chegam até mim para fazer essa avaliação, muitas vezes não é pela escola, mas sim os pais que levam esses alunos, porque percebe que existe um potencial, porém a escola não consegue reconhecer. E com certeza vai continuar tendo esse tédio, esse cansaço. Porque imagina, você está numa palestra, ouve uma palestra na primeira vez, acha muito interessante, anota tudo, está super empolgado, envolvido com aquela palestra. Acabou a palestra, no outro dia você vai para a mesma palestra. O teu envolvimento, a tua empolgação do primeiro dia já não é mais o mesmo no segundo. Você vê essa palestra todos os dias, durante uma semana. Na sexta-feira você já não quer mais saber dessa palestra, você já está andando, está levantando toda hora para beber água, para ir ao banheiro, você já está desinteressado, né? E a mesma coisa que acontece com o aluno na sala de aula.
Para identificar melhor, para vocês terem uma noção de quem é esse aluno, né? De quem é esse sujeito com altas habilidades, eu trago um caso, né? Que na verdade é um caso que eu falo que todo mundo já conhece, todos que participam das minhas palestras conhecem esse caso, que eu tenho um carinho muito grande, né? Que é um caso do aluno que eu identifiquei, tanto na educação infantil, no mestrado, e depois eu acompanhei esse aluno no doutorado quando ele foi para o ensino fundamental. Então, Leonardo é um aluno na época, né? Era um aluno de 5 anos, está na fase 5 da educação infantil e foi diagnosticado como uma criança precoce. Sua professora relata que ele é um menino muito atento, está sempre liderando o grupo de amigos, já sabe ler notícias de revistas, de jornais, argumenta e discute sobre o assunto lido. No entanto, a sua turma está aprendendo a escrever o nome, mas ele já escreve textos longos e já criou 2 livros e uma história em quadrinhos sobre futebol e o planeta Terra. Ele sabe calcular operações matemáticas simples de adição e subtração e sempre ajuda sua irmã, que na época estava no 2º ano do ensino fundamental, a fazer a tarefa. Parênteses aqui. Na verdade, segundo o relato da mãe na época, ele pegava, a irmã tinha que esconder o caderno de tarefa dela, porque ele pegava e resolvia todas as tarefas dela, né? Então era muito interessante. Isso porque ele estava na educação infantil. Em sala de aula, ele é uma criança, a escola relata que ele é uma criança agressiva e que está sempre relatando que acha a escola muito chata, que seus amigos só gostam de brincar. Seus pais não sabem como lidar com a situação de seu filho, pois ele está desmotivado e não quer ir mais à escola. Diante desse relato, quais os procedimentos que a professora, a escola e os pais devem tomar? Então, esse aluno realmente existe, tudo que foi relatado realmente aconteceu, então é um caso verdadeiro. E é interessante que quando a escola me procurou, porque eu havia feito algumas palestras na época, né? Então, uma diretora percebeu, mas na verdade ela procurou porque ele estava começando a ficar uma criança muito agressiva, né? E aí eu falei assim, olha, eu acho que essa criança eu acho que tem autismo, porque ela não brinca, ela fica lá no canto, ele não gostava muito de se enturmar na hora do intervalo, não gostava muito de educação física, né? Ficava mais no canto. A professora em sala, né, na época da educação infantil, até montou uma apostila para ele, né, de algumas atividades de alfabetização de 1º ano, mas ele terminou essa apostila em pouco tempo, né? Então, o que fazer? E aí, quando eu comecei a acompanhar esse aluno, ele falava assim, a escola é muito chata, eu quero ir para uma escola que sabe que vai fazer eu ler e escrever. E ele já estava lendo e escrevendo, né? Então, na época, foi uma época das Olimpíadas, então ele tinha uma facilidade muito grande de falar sobre futebol. No entanto, ele não gostava de jogar o futebol, mas ele gostava da forma técnica de falar sobre o futebol. Então, isso era muito interessante. Diante de tudo isso, o que fizemos com o Leonardo? Então, a importância da identificação é para situar o aluno no ambiente educativo adequado. Desenvolver práticas pedagógicas que estimulem as suas potencialidades. Evitar problemas futuros como desajustamento social, frustração, principalmente desprezo do seu próprio potencial. Proporcionar aos pais e professores melhor compreensão em como ajudar esses alunos, Então, a importância dessa identificação até para o aluno entender como que é o seu processo de aprendizagem. Não só ele, mas também os pais, Porque o pai entendendo como que esse aluno aprende, como seu filho aprende, como ele desenvolve as suas potencialidades, ele tem todo uma estratégia, ele tem todo um preparo para poder correr atrás, para buscar os direitos dessa criança, E a escola também de adaptar todo o ambiente para este aluno, principalmente na parte de aprendizagem dos conteúdos. Diante da situação do Leonardo, o que foi feito, Resumidamente, foi feita uma avaliação, a Secretaria da Educação, eu entrei em contato com a Secretaria da Educação, e aí foi uma psicóloga, fez toda uma avaliação para ver a questão da maturidade do Leonardo.
foi uma fono também, para observar a questão da linguagem, da questão até na prática da alfabetização deste aluno, que já apresentava, mesmo estando na fase da educação infantil, e junto com a minha observação, eu fiquei durante 2 meses observando este aluno, indo uma vez por semana na escola, junto com a família, também fizemos várias entrevistas com a família, e aí chegamos a um consenso numa reunião onde estava eu, né, na parte falando um pouco essa questão até do conceito das altas habilidades, no caso do Leonardo, uma precocidade, né, a mãe, a fono, a psicóloga, a secretária da educação especial, a coordenadora de educação especial e a secretária da educação do município, né? Então, em conjunto, entendendo que cada profissional fez um relatório, cada profissional que acompanhou o Leonardo fez um relatório e todos entenderam que o Leonardo, mesmo ele estando com 5 anos, ele apresentava o nível acadêmico de um aluno de 2º ano, né? Então, porém, como ele estava na fase da educação infantil, na fase 5, ele ainda ia fazer mais um ano de educação infantil, então achamos que não seria interessante acelerar esse aluno para o 2º ano, mas sim para o 1º ano, porque o processo, né, essa mudança do infantil para o fundamental já é uma mudança muito grande, né? Então aí entendemos que a necessidade, neste caso, da aceleração, né? Depois eu vou explicar um pouco o que é a aceleração. Existe a aceleração, mas também existe o enriquecimento. Mas uma coisa que eu deixei muito claro para todos os profissionais, que mesmo o Leonardo tendo todo esse desenvolvimento, todo esse processo de aceleração, a importância de haver também o atendimento no AEE, o atendimento educacional especializado, pelo menos uma vez por semana, né? Então, de acordo com as necessidades do Leonardo, foi feito todo esse processo de aceleração e de atendimento. Então, como acontece mais ou menos o processo de identificação? Esse é um modelo, né, que pode ser usado, tem várias listas de observação, eu estou apontando aqui de um tipo de lista de observação, a qual eu uso, que tem todo o manual, né, mas existem várias outras listas, e aqui é importante, como eu falei no início, aqui quem pode fazer essa identificação pode ser o professor da educação especial. O professor da sala regular, ele pode identificar, reconhecer as características deste aluno e encaminhar para a educação especial. E o professor de educação especial consegue fazer toda uma identificação a partir de alguns instrumentos, certo? Então, nesse instrumento que eu utilizo, primeiro é feito uma lista de verificação de observação respondido pelo professor. Então, o professor da sala responde uma lista onde tem várias características e aí esse professor ele pode identificar em cada característica, um exemplo, pode ter lá 30 características. Então, cada característica esse professor tem que identificar 2 crianças que mais se destaca nessa característica apontada. Então, para cada característica ela tem que observar 2 crianças. Então, a análise feita nesse primeiro momento, que é esse primeiro mapeamento, essa verificação, é de perceber se esse aluno que tem suspeita de indicadores de altas habilidades aparece na indicação desse professor 50% ou acima de 50%, certo? Após fazer essa primeira identificação e reconhecer que esse aluno é apontado várias vezes, mais de 50% ou mais de 50%, o aluno identificado é feito uma lista de observação respondida pelos responsáveis, né? E uma lista, no caso, quando eu fiz a avaliação, eu desenvolvi também uma lista de observação sobre precocidade. Então, mesmo que o aluno já esteja no ensino fundamental, os pais respondem uma lista voltada à questão da precocidade para identificar quando ele começou a andar, quando ele começou a falar, com quantos anos ele já identificava cores, tanto na parte acadêmica, né, cognitiva, na parte social, na parte de autonomia, né? Então,
e também de criatividade, né? Para identificar se na primeira infância esse aluno já apresentava algumas características de indicadores de altas habilidades ou de precocidade, entendendo que todo esse caso que eu acompanhei, nesse primeiro momento o Leonardo apresentava indicadores de precocidade, ou seja, o Leonardo com 5 anos apresentava uma capacidade acima da média relacionada à sua turma, né? Estava acima da média relacionada à sua turma. Porém, quando ele entrou no primeiro ano, a gente ia identificar se essa precocidade era apenas uma fase ou poderia ser já um indicador de altas habilidades, certo? Então, a partir do momento que os pais responderam esse questionário de observação e também um outro questionário que foi da precocidade, né? Também pode ter, dependendo da idade do aluno, o aluno também tem uma ficha que pode ser que ele também pode responder, e tem uma ficha que o professor vai responder só deste aluno. Então, para a gente feito toda essa análise e perceber que realmente todo esse cruzamento de informações está coerente com as potencialidades que esse aluno apresenta, né? É feito também algumas atividades de observação de acordo com as inteligências múltiplas. Então, era o que acontecia nas oficinas que eu desenvolvi e que acontece ainda hoje lá no consultório, no meu espaço psicopedagógico, que a partir do momento que aquela criança está no processo de identificação, ele está sendo identificado, mas ele também já está sendo atendido, ok? Então, tem uma oficina de matemática. Então, eu vou observar com um especialista, né? Eu vou observar qual é a potencialidade, como esse aluno se desenvolve. Muitas vezes, essas oficinas é feita em conjunto com outras crianças, né? Até para trabalhar também essa questão das inteligências intrapessoal e interpessoal, né? E também, por último, há um parecer pedagógico. Essa equipe multidisciplinar também é importante se tiver a necessidade, né, de um acompanhamento, de uma avaliação neuropsicológica ou até com um psicólogo ou um psicopedagogo. Porém, existe uma dificuldade muito grande de profissionais capacitados para essa área, né? Então, se o pai for procurar um psicólogo, então tem que ser um psicólogo que entenda um pouco desse conceito das altas habilidades, certo? E uma coisa muito importante, a partir do momento que esse aluno já for identificado ou sinalizado que ele apresenta alguns indicadores de altas habilidades, ele já pode ter esse registro no censo escolar. Então, a escola já pode fazer sua matrícula regular e na matrícula da educação especial, certo? Então, esse aluno já é público-alvo da educação especial e já pode ir para o censo. Por que a importância desse registro? Porque é a partir desse registro que a política pública vai desenvolver na área das altas habilidades, porque também é uma briga muito grande entre os pesquisadores, entre as pessoas que estão voltadas a essa questão das altas habilidades, né, de correr atrás dos direitos deste aluno a partir das políticas públicas. Agora falando um pouco sobre o desafio para os pais, né, eu percebia que a angústia dos pais quando percebia que o seu filho apresentava um potencial, porém eles não sabiam o que fazer, né? Teve a primeira entrevista que eu faço, nem é com a criança, são com os pais, até para perceber, identificar nesses pais se existe um estímulo desse pai ou que realmente, né, a criança apresenta essas potencialidades. Então, isso é muito importante. Mas a maioria dos casos que eu acompanhava, que eu acompanho também ainda hoje, as dúvidas eram as mesmas. Tanto que hoje tem na universidade, né, na UFSCar, um grupo de pais de pessoas com altas habilidades, né, que eles se reúnem uma vez por mês para discutir algumas temáticas das altas habilidades, questão dos direitos, e com isso já teve grande avanço, já conseguiu colocar algumas políticas públicas voltadas à questão das altas habilidades no município, na questão do atendimento. Então já teve alguns avanços que são pais que estão lutando pelos direitos de seus filhos e que sozinhos não conseguem, então se juntaram. Então,
em relação aos pais, a falta de informação, os desafios, né? A falta de informação sobre a temática, o despreparo da escola, da sociedade, o preconceito que acabam dificultando ainda mais o processo de compreensão dos pais em relação às características e necessidades de seus filhos, né? E a resistência dos pais e professores à questão tanto da aceleração e muitas vezes até do enriquecimento, né? Devido à falta de informação sobre o programa de atendimento a esses alunos com alto potencial, né? Muitas vezes, quando eu vi o relato de um dos pais que ele dizia, né? Se eu observo que quando os pais, né, tem um diagnóstico que o seu filho tem uma deficiência, tem todo esse momento de desespero, de atenção, né? Mas, no entanto, existem profissionais, esse pai que tem esse filho com deficiência, ele procura profissionais para atender a necessidade do seu filho. Psicólogo, fisioterapeuta, fono, na escola mesmo, toda essa adaptação. Quando se é pai, né, responsável por uma criança com altas habilidades, não sabe para onde recorrer, porque não tem para onde recorrer muitas vezes. Esses pais não sabem o que fazer com esse seu filho, né, que cada vez mais está perguntando, está questionando, tem sede de conhecimento e não sabe se corresponder com as necessidades vai estimular ainda mais ou se não. Então ele fica com várias dúvidas e muitas vezes eles nem acabam desenvolvendo o potencial do filho, porque tem muitas dúvidas. Então, o pai de aluno, de crianças com altas habilidades, tem muito mais dificuldade, né, segundo o relato dos próprios pais, né, do que um pai com uma criança com deficiência, em relação à questão do acesso de serviço público, né, ou privado e profissionais especializados.